Boa tarde. Vamos lá para a leitura? Era para ter feito ontem, eu não consegui. A leitura semanal. Ó, estou no índice brasileiro, né? Fazer a análise do índice brasileiro aqui no caso. Já estou no H4 e olha que interessante. A gente tem já um fechamento bem positivo, certo? Ó, esse aqui é o dia de hoje, esse positivo. E agora ele está fazendo pullback aqui, pequenininho, para poder continuar. Por quê? Porque, ó, desde a semana passada, a abertura dessa compra, ela aconteceu aqui, ó, nesse rompimento aqui. Aí segurou, outro dia de abertura, segurou, outro dia de abertura, segurou, outro dia de abertura, segurou. Ele está fazendo, então ele está fazendo o procedimento mais certeiro possível, que é o quê? Faz o ignição e o pullback mais curtinho. Então ele faz a ignição e aí o pullback fica curto. Ele não chega a fazer um pullback grande e volta tudo, entende? Aqui é um negativo, né, no caso. Então, ele vai para cima, trava e não cai. Ele segura lá em cima. Isso é muito bom, porque demonstra força. Demonstra força. Principalmente nos primeiros fechamentos do H4. Por exemplo, a primeira barra, né? A primeira barra da H4, ela conta muito. Então, onde ela abre e onde ela fecha. Neste caso, ele fechou lá em cima. Ele está a favor ainda do movimento. O movimento é para cima, faz um tempo, né? Ó, se a gente olhar o H4, aqui a gente tem a última base. Eu dei a entrada dessa compra do índice brasileiro lá em agosto, em junho, julho, foi julho, tá pegando? É bem aqui, ó. Exatamente ali que eu entrei, ó, que eu falei. Olha lá, ó. Exatamente aqui. Exatamente aqui, ó. Esse aqui foi o padrão onde demonstrou força positiva com 4 sinais. Aí de novo, ele faz aqui, ó, ele fez aqui de novo, ó. Se eu não me... Aqui não tem 4 sinais, né? Aqui deve ter uns 1, 2, 3, 4 também. Mas os sinais de compra aqui estavam melhores, estão mais bonitos do que esses daqui. Esses aqui estão mais camuflados. Enfim, então a compra aqui no índice brasileiro tá forte, tá pujante, tá. Não sei se é pujante a palavra, mas tá forte, tá bem bonita. Porque ele desenvolve. E agora, o que que acontece? Isso daqui, ó, essa zona aqui, ó, tudo é zona de topo novo, histórico. A gente não tem dados aqui para trás. Ó, eu tô na plataforma gringa e olha lá, ó, tá vendo? Nem o mensal, tá vendo? Não tem. Então, tudo que é a partir de agora é tudo novo. É tudo novo. Então, é topo back novo mesmo, tá? Ó, é topo novo. Essa aqui é a relação mais forte que tem do fim do ano. É a relação mais forte que tem. É demonstração de força no fim do ano, tá? Em contrapartida, só o índice brasileiro está fazendo isso, tá? Porque a bolsa norte-americana, ela já teve seu movimento e agora ela está fazendo um pullback para talvez fazer o topo novo. Neste caso, ele não fez nada, tá? Vou mostrar para você. Ó, então aqui no caso, o mais sensato, tem essa caixinha aqui que eu desenhei. Eu não sei se no último vídeo eu tinha já desenhado essa caixa aqui, ó. É o último suporte, tá? Um suporte bem interessante. Ele é um pouquinho mais longo porque ele é isso aqui tudo, tá vendo? Então, eles são... É isso aqui, ó, mais ou menos, ó. Tá? Aqui tem... Aqui, essa relação aqui é o rompimento. Aí a caixinha aqui é tudo pullback. Esse daqui fez um pullback maiorzinho, inclusive, ó, se a gente olhar essa linha aqui, ó, né, esse pavio, é o pullback dentro da caixa que ele fez o teste. Mas automaticamente o teste foi executado e ele já reverteu.
Aí ele faz o pullback de alta, fica fazendo então a trava, o recuo para alta, e aí ele abre só aqui, ó, em novembro, tá? Então aqui a gente tem continuação, esse aqui se chama continuação, esse rompimento, né? É um rompimento que se chama continuação na minha interpretação, tá? Então ela se chama continuação. Caraca, não dá pra fazer C, não? E agora sim, o pullback tem que ser um pullback mais profundo para ele poder desenvolver o movimento com mais força. O que acontece é que quando o primeiro gap, a primeira barra do mês, que é essa daqui, ó. Essa aqui é essa daqui. Primeira, novembro. Novembro tá a partir daqui. O que acontece quando ele faz isso é força. Então ele precisa desenvolver, ele precisa ter contexto para poder fazer o movimento acontecer. E ele tem que fazer novos movimentos, pelo menos em 15 dias. Pelo menos. Pelo menos. Por quê? Metade do mês que vem. Que no caso é metade do mês vigente, né? Que é esse mês. Então ele tem que ficar positivo 15 dias. Senão não faz sentido, né? Por exemplo, agora o que pode acontecer, que é o mais sensato, tá? Ele fez esse aqui um topo novo, aqui ele já renovou a máxima histórica, então aqui temos uma máxima histórica. E para a continuação dele, o pullback é válido, qualquer desses pullbacks, né? Esse é o primeiro recuo que eu desenhei, esse é o segundo. Tem um terceiro, eu ia falar assim, ó, tem um terceiro, que é esse daqui, né? Que é mediante aqui, ó. Esse evento aqui, que é um evento de, né, aqui é um histórico muito importante, esse aqui. Muito importante, muito importante. Então, ir até nele, tá tudo bem, tá? Então, aqui na plataforma gringa, a pontuação tá em torno de 146.785 pontos, tá? Que ele pode vir aqui embaixo e tá tudo bem. A questão é qual recuo é mais válido? O recuo rápido ou o recuo lento, né? O recuo rápido é esse que ele vem já, aí ele desenvolve aqui assim, ó, toca, volta, fecha aqui, faz um sinal aqui, positivo, faz outro sinal, e aí ele começa a fazer o desenvolvimento positivo, e aí ele vai subindo. Esse aqui é a rápida. Qual é a lenta? A lenta ele vai fazer aqui, 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 trava, não consegue avançar, volta, e aí ele começa a desenvolver para baixo e testa. Só que aí, o segundo exemplo que eu dei, ele demonstra um pouquinho mais de fraqueza aqui. Um pouco mais de fraqueza na força positiva, tá? Esse daqui, de ele voltar rapidinho e já fazer o movimento para cima, demonstra força, demonstra mais força na reação positiva. Neste caso, que ele trava aqui em cima. Deixa eu só limpar. Se ele trava aqui e depois ele vem desenvolver a venda, que é o recuo, e para ele voltar aqui, ele tem que quebrar essa zona. Por quê? Porque aqui se tornou um evento. Aqui se tornou uma resistência. Aí a gente tem que vir fazer umas duas linhas aqui. Certo? Se ele não faz isso e ele de primeira já começa a desenvolver aqui, ó, toca aqui, faz uma falha e já começa a desenvolver o comprador, está mais próximo. E esse evento, que é essa resistência, ela só é uma resistência que se chama topo. Ela não é uma resistência, entendeu? Ela não vira uma resistência, ele vira uma ponta só. Só que ela não significa força. Agora, se ele trava aqui em cima e fica, testa, volta, fica, testa e volta. Aí já é.
tá? Então, nos primeiros 15 dias do mês de novembro, a ideia principal aqui é ele continuar indo padrão, tá? O padrão é esse aqui, ó, canal de alta, faz o teste, vem e volta, faz o teste, vem e volta, faz o teste, vem e volta. E isso aqui seria o padrão de livro. Não é o que acontece, né? Principalmente no Brasil. Isso vai acontecer só em pares de moedas de alta volatilidade. Isso, GBP, USD, só moedas muito fortes. Isso acontece, esse padrão. No caso do índice brasileiro, eu acredito muito mais nos testes e nos recuos mais profundos do que fazer coisas de livro, tá? Por isso que é tão difícil operar o Brasil. Então, capaz que ele faça um movimento bem mais complexo e já venha fazer o teste de profundidade, seja ele no primeiro movimento aqui, né? Ó, deixa eu fazer os pontos, ó. Esse aqui é o recuo 1, aqui seria o recuo 2, que seria o recuo de topo histórico, e o recuo 3 estaria mais ou menos nessa resistência, nesse suporte, que é o suporte dessa ponta aqui, né? Ó, desse evento que eu considero ele com muita força, esse evento aqui. Então, seria o evento, seria o pullback 3, tá? Vamos para Bitcoin, dólar. Vamos pro dólar. Dólar. Dólar um reajuste, né? Poxa, dólar, eu tenho que contar um negócio. O dólar, ele não me agrada. Porque, ó, isso aqui é notícia, tá? Ó, isso aqui é notícia. Essas duas barras fortes aqui é notícia. Taxação sobre o Brasil. Estados Unidos sobre o Brasil. Essa é a notícia, tá? As últimas notícias que foram relevantes, elas foram sempre para cima, tá? Eles não querem dizer muito sobre isso, não. Elas sempre foram positivas. Sempre foram positivas. Nunca foram negativas. Então, todos os indicadores ou notícias que tiveram de qualquer coisa referente ao Brasil ou para o Brasil, o dólar ele sofreu muito mais e o sofrimento do dólar foi um movimento para cima, tá? Contextualizando. 2. Então, mediante essa notícia, o que eu tenho para dizer é, aqui tinha um espaço para ser consumido e ele foi. O meu problema, ou a minha interpretação é esse fechamento. Esse fechamento aqui em cima provoca um detalhe, porque esse detalhe aqui está dentro daqui, ó. Que essa daqui também foi uma notícia. Aqui, ó. Tá? Isso aqui foi notícia do Brasil também, para o Brasil. Então, esses dois movimentos aqui, eles estão muito, principalmente o último, né? Ele fecha dentro do último movimento, que é essa relação aqui de informação mais forte que a gente tem. Ou, né, aquele evento que é o mesmo evento que eu falei do Índice Brasil, aqui também é um evento. Né? É um histórico, é um movimento histórico e que demonstra para mim trava. Isso aqui para mim se chama trava. Tem uma caixa de trava. Tanto é que ela tinha que ser tudo isso aqui. Só que se eu caio no semanal ou no mensal, as linhas elas são um pouquinho menores, tá? Então, e essa linha preta aqui, ó, ela é mais grossa. Então, provavelmente é o mensal, que eu tenho que dar uma olhada aqui. Depois eu vejo. Então, assim, aqui foi a notícia. Pá, ele vai fazer o recuo da notícia. Qual é o recuo da notícia? Esse daqui tudo. E olha onde ele está. Tá? Então, a origem da notícia está aqui e ele não quebrou a notícia ainda. Então, pode ser que venha outra notícia aí, outra informação, né? Hoje, ó, dia 4/11, a notícia foi no começo de setembro, aproximadamente no comecinho do mês de setembro, dias 3, 4 ou 5 de setembro. E aí ele ficou setembro inteiro fazendo um recuo e hoje ele abre,
dentro ainda do recuo, que é esse recuo para cima. Esse daqui essa é a interpretação. Ele abriu a compra, né? Porque se ele está fazendo para cima é para compra. Não, ele não abriu a compra. Ele não abriu a compra. Está com dificuldade de abrir a compra. Só que a mesma dificuldade que ele tem de abrir a compra, ele está na zona que ele pode abrir a compra. Ele não está na zona que pode abrir uma venda. Entende? Então, a gente teria mais possibilidades de altura, de rompimento para positivo. Seria isso, né? 80-20 ou 60-40. Que daí eu tenho que cair num tempo menor para a gente ter uma noção. Essa é a probabilidade. A maior probabilidade aqui de romper e ir para cima aqui do que romper para ir para baixo. Tá? Então, aqui nessa região, eu fico com um receio só da onde ele vai fazer. Ó, o último movimento para abrir a compra está aqui, ó, muito perto. E a venda é aqui para baixo, né? Ó. Se ele fecha aqui para baixo, ó. Também está perto, não está tão longe assim. Só que se ele quebra aqui a venda, ele abre para venda, aí ele tem tudo isso aqui para quebrar ainda, ó. Tá? Que daí seria, se eu não me engano, é uma linha aqui e depois a outra aqui, ó. Eu preciso dar uma olhada. Aí isso aqui é o suporte. É o suporte da vez. Então, o suporte da vez está aqui e a resistência está aqui, ó. Ele está mais próximo do suporte e pode fazer o movimento para cima. Tá? Ele não abriu a compra, não abriu nada, então não tem nada para ser feito. Nada para ser feito. O que tem que ficar de olho aqui agora é como ele vai desenvolver a compra, porque ele vai abrir a compra e ele vai deixar marcado essa compra, tá? Vamos pro Usatec, porque daí pode ser que clareie um pouco a informação. Eu tava olhando o diário aqui, tá, ó. Aqui eu subi, porque o H4, tá vendo, ó? Que é o que eu faço a leitura, ele tá ainda pior, tá? Tá ainda pior. Aí eu já tô olhando, eu tô olhando o diário já no Usatec, no dólar. Agora vamos pro Usatec, ó. Usatec, a gente tem isso aqui, ó. Qual foi? A gente tem, então, no fim de setembro, o rompimento que tá aqui, ó. E aí ele fez o movimento. Então, a gente tem uma força compradora nessa região aqui ainda, ó. Esse aqui é um comprador muito forte. E aqui eu recuo até o toque para poder fazer a retomada da compra. Tá? E ele já deixou comprado já no primeiro movimento do H4. Do diário, né? Porque o diário tem uma ponta aqui, ó. Não quer dizer muito porque não tem volatilidade, tá? Não tem volume, não tem volatilidade, não tem nada. Mas ele deixou uma compra. Robô operando, né? O robô faz isso. Então agora, ele está fazendo o teste do gap aqui, ó. Que aqui tem um gap. E esse gap aqui, ele pode ser fechado muito facilmente. E o topo anterior está aqui. E aqui tem um dado aqui, ó. Uma linha. Provavelmente, uma linha semanal. Tá? Porque eu sempre vejo H4 ou diário, né? Nesse caso, provavelmente deve ser um semanal. Tá? Então, além do gap aqui, a gente tem uma linha que ele precisa ser rompida. Mas o topo anterior tá aqui embaixo, ó. 25 mil pontos. É bem mais para baixo. Ele tá com 25.500, né? Então tem uns 500 pontos para rolar aí ainda e é de boa, é pouco ponto, não é muito. Ele pode ser desenvolvido, tá? Eu tô olhando já o diário também, não tem como analisar do H4, ó. H4, o que que ele fez? Tá abrindo a venda, né? Olha lá, ó. A ignição recuou, foco para venda.
Aqui é foco vendedor. Ó, tem um gap aqui, ó. Vazio. E o topo anterior tá aqui, né? Nessa linha branca. Então, ó. O topo de sustentação da alta do índice norte-americano tá aqui para trás, ó. 25.115. Falta ainda um teco. Falta isso aqui tudo aqui ainda. Tá? Voltar pro diário, porque não tem como ver, antes, não. Inclusive aqui eu fiz um aqui em cima, ó, bem perfeitinho, tá? Uma entrada perfeitinha. Aqui também, ó, aqui já faz tempo, né? Isso aqui já faz muito tempo. Nossa, não era nem pra estar aqui. Tudo bem. Mas aqui eu fiz aqui, ó, no fim de setembro, ó, uma entrada bem bonitinha, perfeitinha. Aqui deu de novo, ó. Aqui deu de novo, abriu de novo essa venda bem bonita. E é isso. Vamos pro Bitcoin. Bitcoin eu já vejo diário, já faz um tempo, né, ó. E aí, ó, eu já tinha falado já sobre isso. Eu tinha falado isso nisso aqui, ó, nessa época. Aqui, ó, isso aqui foi muito forte. Por quê? Porque ele faz o teste de topo, mantém aqui em cima, abre a venda. Comeu o VL, né, ou comeu esse vácuo aqui que tem aqui, ó. Todos esses positivos aqui, ó, provocam uma briga que não existe uma briga, porque só foi comprador. Então, na hora que ele volta com uma facilidade imensa. Só que o suporte segura, né? Quando é isso aqui, ó, o suporte segura. Certeza. Ele nunca vai fazer uma ignição assim e aí vir aqui para baixo e acabar com o mundo. Imagina, até parece. Nem na pandemia isso fez, vai fazer isso agora. Então, é assim, ó. Aqui, ó, no diário, é o segundo dia, né, ó, do mês de novembro, o segundo que ele tá fazendo, ó. Um vendedor bem bacana. Esse movimento aqui, ó, é o movimento mais limpo possível de venda. Aqui tem um dado, né, ó, um engolfo ali, que é importante. E então aqui tem duas linhas. Deixa eu só passar o olho rapidinho no diário semanal. Semanal também tem. E deixa eu passar o olho mensal. A pauta ali é do semanal, tá? Essa linha aqui que é próxima, é do semanal. Então ele tem isso aqui, ó, do semanal, ó. Tá? Ele pode tocar aqui, parar aqui e depois continuar para cima. Que é muito positivo, né? O Bitcoin está muito positivo desde muito tempo. Então, fazer essa troca pode ser que aconteça. Apesar que isso pode estar acontecendo exclusivamente porque o Zatec, né, a bolsa norte-americana, está fazendo um movimento positivo. Então, pode ser que esteja desbalanceando um pouco, que é a saída do dinheiro daqui para entrar na bolsa norte-americana, tá? É o que, na verdade, a maioria dos analistas falam. Eu não vejo dessa maneira, porém, pode ser que isso esteja acontecendo de fato, porque aqui está muito alto, né? 100 mil dólares é muita coisa. Muita coisa. Enfim, vamos pro Gold. Porque aqui é uma ignição. É uma ignição. Tá indo, tá fazendo movimento a favor. Hoje ele vai fechar aqui para baixo, obviamente. O dia de amanhã o que vai dizer. Ou ele vai fazer o recuo para confirmar essa venda, né, ó, e depois continuar, ou ele já vai fazer a confirmação aqui, ó. Se ele fazer o movimento 1, que é o recuo, ir para cima, para depois cair, é mais forte a venda. Se ele já fazer amanhã um vendedor, ele já não é tão mais forte assim, tá? Por incrível que pareça, se vender amanhã, ele não é tão forte. Porém, se ele fazer um movimento positivo,
significa que é mais forte a venda se o comprador parar na zona de compradores, de vendedor, né? Ele não pode fazer uma ignição compradora aqui em cima assim também, né? O recuo aí é válido, então o recuo tem que ser até aqui no... Ó, aqui mais ou menos, é o máximo, ó. E aí o Gold, a gente tem uma informação que ele já tinha aberto a compra já há um tempão, né? Há um tempão. E ele já está desenvolvendo a venda já há muito tempo, ó. Há muito tempo. Então, desde o mês retrasado, né? Ó, então, ops. Não, dá para ler na H4. Ó, o Gold, o ouro, o grande termômetro do mundo, ele já tinha desenvolvido a venda a partir daqui, né? Ó. Muito nítido essa venda, muito nítida. Topo duplo, com tentativa de rompimento, sem rompimento válido. Abre o pullback quebra o primeiro pullback. Então, aqui é uma falha muito bonita. Aqui, tá? Aqui. Aqui não. Aqui ainda é comprador. Mas no segundo movimento, sim. Aí ele desenvolve. Isso foi meados de outubro, ó. Não. É meados de outubro. Ele desenvolveu, porém, a compra do ouro, ele tá desde aqui de trás, né? Ó, desde julho. Então, olha só, isso daqui tudo é agora, ainda ele tá super comprador, tá? Ó, ele tá caindo, fazendo um movimento de queda, comprador. Esse daqui deu uma vaciladinha, mas ainda é comprador, porque tá aqui. Agora ele vai desenvolver mais uma perna de venda, comprador. A única compra que eu ficaria com receio, nossa, tá até aqui embaixo, ó. Mas como ele tá tudo positivo, foi o que eu falei no ativo passado. Quando ele fica todo positivo assim, a possibilidade dele vir aqui embaixo fica muito alta, né? Porque ó, não tem onde parar. Onde ele para? Aqui. Aqui, ó. Se ele começar a cair, ele vai parar aqui de novo. Aí vai cair lá nos 3.300. Para quem bateu 4.300, $1.000 e devolver $1.000, bizarro, né? Muito estranho. Mas o diário tem algumas travas ridículas. A única trava que eu vejo que tem alguma coisa é aqui. Essa aqui não é trava, é comprador. Aqui tem uma trava compradora. Então pode ser que tenha uma linha aqui, outra aqui, assim, ó. Essa aqui para mim é a mais forte. Aqui. Aí tem uma aqui que provavelmente o semanal tá aqui. Aí tem outro semanal aqui, ó, que ele já quebrou, ó, tá vendo, ó? Então esse teste que ele tá fazendo exatamente agora vai contar muito sobre o que ele tá querendo dizer. Se ele fechar para baixo, quebrou, e aí ele tem desenvolvimento para poder afundar mais. Caso não, se ele fechar dentro, né, ó, se ele fechar aqui dentro, pode ser que ele teste de novo o topo, tá? Principalmente aqui, ó. Aí ele vai desenvolver o que ele desenvolveu no 4, no H4, ó. Tá? Então, no diário pode estar replicando o H4, que seria fazer isso aqui, ó. Claro, obviamente, aqui ele estava no topo já, tá? Mas é mais difícil agora, né? Porque agora ele vai ter que fazer o quê, ó? Não vai agora. É óbvio que ele não vai agora. Mas quando abrir a China, talvez vá. Então, ó, resistência tá aqui e o suporte tá aqui. Esse suporte aqui, ele não é forte, tá? É um suporte bem fraquinho. Bem fraquinho. Suporte aqui. Pode ser que ele seja por causa disso aqui, ó. Mas não acho. Vejo suporte forte se essas barras todas aqui estivessem mais aqui, assim, ó. Estivesse fazendo esse tipo de teste. Como ele tá aqui pra cima, ó.
Eu não vejo tanto assim não, ó. Ele tem 50% de chance de cair como para subir. Ele escolheu a queda, e essa queda ainda tem espaço, né, ó. Aqui assim, ó. Isso aqui, tá? Então, não sei, não vejo possibilidades de nada aqui, na verdade. Deixa eu ver de... É, no fim do dia de hoje tá fazendo o teste do comprador do fim do mês passado. Numa venda já concluída. E aí ele fez o recuo e tá fazendo a abertura da venda. Hoje executou a abertura da venda. Não, ontem ele já executou a abertura da venda. E aí ele vai fazer esse teste de compra. É. Esperar para ver. Aqui não tem nada para fazer, não. Tem que esperar para ver. Beleza? Então, até a próxima.